Olá, olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui a esse canal, momento de estudo bíblico aqui pela comunidade luterana Cristo. Hoje vamos falar sobre Elias, é o terceiro vídeo sobre esse personagem chamado Elias e um dos destaques nessa parte final então do estudo bíblico sobre Elias é que sobre esse personagem temos uma concreta certeza de que ele está junto de Deus no céu. E talvez possamos refletir sobre o quanto esta certeza pode ser carregada com relação a outras pessoas queridas que já nos antecederam, que já morreram. Mas quanto a Elias, nós podemos ter a visão e a clareza e a certeza completa de que ele está junto de Deus no céu. Esse é um personagem lá do Antigo Testamento, como você sabe. Mas por que eu estou falando isso de que certamente ele está junto ao céu? Por dois motivos. Um deles é o relato de que ele é um personagem muito específico e diferente pelo fato de ter sido levado aos céus por não ter passado pela morte. Ter sido levado aos céus, como a gente vai ver quando eu me referir a esse texto bíblico. E a segunda razão é porque quando Jesus se fez gente e habitou entre nós, no seu ministério, um dos momentos nós temos o relato de sua transfiguração, ocorrida no alto de um monte, em que estavam presentes discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, mas onde também estavam presentes Elias e Moisés, ao lado de Jesus. Duas pessoas, dois personagens que estão no céu. E ali onde descortinou-se ou abriu-se uma janela do céu, lá se viu Elias e Moisés. Daí então a certeza, a completa prova, a distinção de que efetivamente esse personagem está junto a Deus no céu. Muito bem, ok. Dito isso, que eu falo aqui mais em caráter de introdução, eu quero então voltar lá para os destaques da vida de Elias. Mais uma vez, chamar a atenção de todos vocês de que nós fizemos outros dois vídeos anteriores a esse, na série, na playlist de estudos bíblicos sobre personagens bíblicos. Num primeiro estudo, nós vimos como esse profeta ironicamente anunciou uma seca para um povo, para um local que adorava um deus chamado Baal, que, por sinal, era considerado o deus que enviava chuvas. Então, por isso eu falei ironicamente, né? Se um deus é considerado aquele que manda as chuvas, o Elias, em nome do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, anuncia que vai ter seca. Durante esse período de seca, ele também sofre, enfrenta as adversidades e as restrições da seca, mas Deus mostra-se o provedor, cuida dele. Tanto lá no ribeiro de Querite, como também junto à viúva lá na cidade de Sarepta. A gente viu isso no primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós vimos duelos de Elias. Elias contra os profetas de Baal. E como no alto do Monte Carmelo, onde ironicamente era para ser a casa poderosa do deus Baal, Elias se mostra em nome de Deus vencedor e prega, anuncia, declara quem é o Deus verdadeiro. A gente também viu uma boa reflexão sobre as decepções de Elias, sobre o sofrimento de Elias, a vontade de morrer de Elias, uma depressão de Elias, a vontade de sumir dentro de uma caverna e a força que veio de Deus para que ele cumprisse o seu ministério. Eu quero então agora descortinar esta parte final da história de Elias. Não vou mencionar todos os fatos, todos os pontos, mas alguns deles sim.
Uma das histórias que temos em torno de Elias está no capítulo 21 de 1 Reis. Estou folheando aqui a minha Bíblia. E nesse capítulo, nós não temos ligeiramente e inicialmente a figura de Elias, mas tem a situação, o caráter e as ações de dois reis tremendamente maus, que foi o rei Acabe e a sua rainha Jezabel. Aqui é descrito a maldade deles com requintes de crueldade. É aquela história em que o Acabe olha para a vinha de Nabote, que era vizinha ao seu palácio, e ele cobiça ela, ele deseja tê-la. Só que o Nabote não quer vender. E ele mimadamente fica lá entristecido. E a Jezabel, extremamente má, ditatorialmente disse: pode deixar que eu dou um jeito, pode sentar aí, eu vou mostrar como é que se faz. Tu é rei ou não é? Ela dizia assim. E então ela toma por mentiras, por falsos testemunhos, a vinha de Nabote. Não somente isso, proporciona por meio de um julgamento falso a morte de Nabote. E aí então toma a vinha para si. Uma maldade completa. E nesse interim, então, novamente é enviado Elias para, de novo, uma função difícil, que era, mais uma vez, bater de frente com o rei Acabe e a rainha Jezabel, que já mataram tantos e certamente estariam prontos para matar Elias. Uma missão difícil. Mas Elias, mais uma vez, obedientemente, vai até o rei Acabe e a rainha Jezabel, ergue o dedo e diz: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, e proclama a condenação para eles. Essa é uma tarefa difícil, porque corria riscos, corria perseguição, como ele, de fato, correu durante boa parte da sua vida. A caminhada, passo a passo dessa missão, não era coisa fácil, era coisa extremamente difícil. Aliás, foi sobre uma caminhada difícil que Elias foi conversar com Jesus no alto do Monte da Transfiguração. Eu abro aqui então esse parênteses em meio ao capítulo 21 de 1 Reis e vou novamente lá para o Novo Testamento. O primeiro evangelista, que é Mateus, conta a história da transfiguração no capítulo 17 de Mateus, capítulo 17. Mas é Lucas, o terceiro evangelista, no capítulo 9, versículo 28 a 36, que dá um detalhe curioso e interessante da história da transfiguração. Lucas diz que Jesus conversava com Moisés e Elias, seres celestiais no sentido de que moravam nos céus. Não eram anjos, eram homens que ressuscitaram, estavam diante de Deus. Aliás, eu ia dizer morreram, mas o Elias não passou pela morte, foi levado diretamente para o céu. E é interessante que lá Lucas diz que eles estavam conversando sobre os próximos dias de Jesus, sobre a difícil caminhada até a cruz. E subentende-se uma espécie de incentivo para Jesus, que era verdadeiro homem de dores e que sentiu todas as tentações e aflições sobre si, apesar de que sem pecado. E Elias, esse que enfrentou tantos desafios, é alguém que viveu na pele a necessidade de dar um passo atrás do outro, rumo ao cumprimento de uma missão, o que Jesus também fez e realizou em nosso favor. Elias, então, voltando agora lá para 1 Reis, capítulo de número 21, ele vai, conforme a vontade de Deus, a partir do versículo 17 desse capítulo 21, e ele proclama contra Acabe e Jezabel, fala da maldade deles. Elias respondeu assim, por exemplo, no versículo 20, na segunda parte do versículo 20: você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei um mal sobre você. Arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe
todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. É uma proclamação, uma profecia de condenação sobre Acabe. E que se cumpriu, vocês vão ver, mas há uma curiosidade sempre presente nos textos bíblicos e necessariamente presente nos nossos estudos. Em 1 Reis 21, a partir do versículo 17, nós temos então a ira de Deus sendo manifestada contra Acabe. Porém, aliás, ainda antes do meu porém, o versículo 25 ainda descreve um pouco mais da maldade de Acabe e Jezabel. Diz assim: nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Aqui está de novo assim esse caráter dominante da rainha Jezabel, da maldade e da idolatria dela. Mas o versículo 27, aqui que vem o porém que eu estava destacando, o versículo 27 do capítulo 21 de 1 Reis diz assim: quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Então veja só o que acontece aqui. Mesmo sobre esse homem tão mau, que em algum momento se deu de conta e bateu o remorso, a consciência, o peso da lei e alguma fragmentação da lei moral de Deus no seu coração levou ao arrependimento, e ele clama a Deus em arrependimento, a misericórdia de Deus que não tem fim, mais uma vez, se revela aqui, se mostra aqui claramente. É o caráter do nosso Deus, o que muito nos alegra, porque mostra a sua misericórdia também para com a gente. Pois bem, pessoal, no versículo 23, um pouco antes do texto que eu li, no capítulo 21, versículo 23, parte das escrituras e da profecia de Elias diz assim: também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. E um pouco antes ele diz que também no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Uma palavra dura mesmo, de fato, contra Acabe. Por que eu li esses dois textos agora? Porque isso se cumpriu. Assim aconteceu. Por causa dessa ação de arrependimento de Acabe, de fato, Deus teve compaixão por um bom tempo de Acabe, dando-lhes mais oportunidades de arrependimento. Porém, ele continuou com o seu caminho errado e nos conta um pouco adiante nas Escrituras que ele e o rei Josafá, que era um rei de Judá, né? O reino do sul e o rei do norte se uniram numa guerra, e ele mais uma vez deixou de ouvir com clareza as profecias da palavra de Deus de um profeta sincero que era o Micaías. E ele foi para a guerra. E aí conta que ele combinou com Josafá de eles vestir roupa comum de soldado e o Josafá ir como rei. Mas os inimigos tinham dito assim: olha, foquem no rei, o resto não precisa nem matar, mas foquem no rei. E eles fizeram assim, e aparentemente o Acabe ia se sair numa boa, né? Porque eles focaram em Josafá, pensando que ele era o rei Acabe, e foram de encontro a ele. Só que quando o Josafá gritou, eles se deram de conta que não era o rei Acabe. E aí então desistiram de atacá-lo. E diz que um dos soldados, aleatoriamente, puxou o seu arco, soltou uma flecha, e essa flecha voou aleatoriamente e impressionantemente caiu justamente entre as armaduras do rei Acabe, que estava vestido como soldado comum, pegou exatamente onde não podia pegar, digamos assim, e o flechou, e a sua carruagem continuou andando com os cavalos puxando, e o sangue foi escorrendo, né, até a sua morte. Então esse sangue foi pingando e se cumpriu
dolorosamente essa profecia que dizia que os cães lamberiam o seu sangue. E é interessante esse ar aleatório, desculpem, ou por acaso do texto, para vocês se localizarem na Bíblia, se quiserem parar e abrir, está em 1 Reis, capítulo 22, agora, no verso de número 32 e seguintes, tá? 32 e seguintes. Ali está a transcrição. Deixa eu ler literalmente para vocês terem aqui essa abordagem. Diz assim, ó: quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era Acabe, o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, diz o texto, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E aí assim aconteceu, né? Aqui o texto está dizendo por acaso, aleatoriamente, mas exatamente, nada aleatório, nada por acaso do que Elias tinha dito que aconteceria com o rei Acabe. Assim temos o poder deste profeta que não agia no seu poder, mas sempre em nome do Senhor e dizendo: assim diz o Senhor. Eu quero compartilhar também com vocês ainda a respeito de quando Acabe deixa de ser rei e o seu filho Acasias torna-se o rei. E Acasias, semelhantemente ao que fez Acabe, foi consultar profetas de Baal como se não tivesse Elias por ali, desprezando a palavra mais uma vez do profeta. E Elias, por causa disso, desse desprezo a Deus, também prega a dura lei de condenação contra Acasias. E tudo isso se cumpre. No momento em que eram mandados 50 soldados para prender Elias, e um fogo do céu simplesmente devorava esses inimigos, mostrando mais uma vez o poder de Elias. E por fim, a morte também do rei Acasias. E por fim, pessoal, então agora chegando aí no capítulo final da vida de Elias, nós temos no livro de 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, essa descrição. Essa descrição tem muito a respeito de Eliseu, que é o personagem que queremos abordar no próximo vídeo, já aqui deixando o seu convite para assistir. Diz muito a respeito de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. E diz muito porque mostra ele seguindo perseverantemente os passos do seu mestre Elias. Eliseu foi atrás, desejou ardentemente receber a porção da herança, ele diz porção dobrada, que tem a ver com uma expressão de ser o primogênito, né? Ou aquele que fica em lugar de. Então, nós veremos isso na vida de Eliseu. Mas aqui nós temos uma sucessão de caminhos que Elias tomou. Elias foi a Betel, né? Elias foi a Jericó, Elias atravessou o Jordão, uma sucessão de caminhos que o Elias teve aqui. E sempre com palavras de outros profetas dizendo: você sabia que Deus vai levar o Elias daqui? Sabiam que Deus vai levar? Não tinha como isso acontecer, né? E o Eliseu recebe a seguinte promessa de Elias: se tu me ver, se tu ver Deus me levando, é sinal de que tu serás o meu sucessor como profeta. E assim aconteceu, sabe? Quando o Eliseu perseverantemente o seguiu, nós temos então isso logo adiante, né? Isso está no capítulo 2, versículo 9 em diante. E eu faço questão de trazer a palavra de Deus, a Escritura, para vocês aqui, quando as leio dizendo assim: quando eles tinham passado o Jordão, o Jordão se abriu, inclusive, pelo poder de Elias, né, do seu manto, Elias disse a Eliseu: diga-me o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber a herança, por herança, porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir
quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Bom, na sequência, assim, a gente ouve lá no versículo de número 17, diz assim, sobre procurar o corpo de Elias, né? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi levado, furacão, sei lá o quê? E aí diz que ele enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, procuraram o corpo dele, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Quer dizer, eles perguntaram: Eliseu, nós vamos procurar o corpo. Não precisa ir, porque ele foi levado para o céu. Não, mas nós vamos procurar, porque vai que esse redemoinho, sei lá, tenha caído o corpo, vamos sepultar. Não precisa ir, não precisa. E eles foram, procuraram 50 homens num perímetro ali, 3 dias, não tinha como não achar se ali eu estivesse, e não encontrar. Assim, nós temos a descrição de que ele foi, de fato, levado ao céu, como depois ele apareceu junto com Moisés, junto ao Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração. Preciso ainda dizer que, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 20 em diante, nós temos a morte de Jezabel. Ela também foi, o cumprimento de sua morte aconteceu segundo as palavras de Elias, né? A morte dela está a partir do versículo de número 30 até o final do capítulo, versículo 37. Capítulo 2 Reis 9, o final do capítulo 9, né? E conta que quem foi até lá para pegar, quem cercou a Jezabel foi Jeú. E ele gritou então, pedindo para aquelas pessoas que estavam no alto de um palácio, se eles estavam do lado dele. E então essas pessoas jogaram a Jezabel lá de cima e ela se espatifou lá embaixo, né? Uma cena também violenta, triste. E conta que ela foi ainda atropelada por carros de guerra de Jeú, e que depois de algum tempo, né, ele entrou, fez uma refeição, pediu que sepultassem o corpo dela, mas quando foram sepultar, haviam pedaços desse cadáver, sinal de que cães haviam levado, né? Então cumpriu-se dolorosamente aquilo que foi dito. A condenação é uma realidade para todos aqueles que andam distantes de Cristo. Não há salvação longe do Senhor, da sua graça e da sua misericórdia. A condenação é uma certeza, mas também é uma certeza a salvação daqueles que creem em Cristo Jesus, o nosso Salvador, em Deus, o nosso Pai. E essa foi o fim da vida de Elias, ele sendo levado para o céu. Lá no início eu coloquei sobre essa convicção que temos junto a Elias, de que ele está junto a Deus no céu. Eu baseei e disse essa convicção pelo fato dele ter sido levado para os céus, conforme nós vimos ali naquele relato de 2 Reis, capítulo 2, né? Uma imagem, o Eliseu testemunhou, falou, outros não acreditaram, mas assim aconteceu. E por essa situação ter sido confirmada no Monte da Transfiguração pelo próprio Senhor Jesus, pela descrição dos evangelistas, Elias está no céu. Mas o que dizer daqueles que já faleceram? Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim: eu não quero que vocês fiquem tristes por causa daqueles que já faleceram, não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, que ele ressuscitou. E a vida eterna, é a herança daqueles que morreram crendo em Cristo. Então, quando nós testemunhamos a morte de alguém que visualmente deu confissões de sua fé, nós também nos enchemos dessa firme esperança. Nós não julgamos ninguém.
nem o podemos. Porém, nos consolamos na palavra bíblica, que diz que a gente não precisa ficar triste como aqueles que não têm esperança. Nós temos esta esperança e vimos a fé de pessoas que nos antecederam e ali guardamos a esperança de um feliz reencontro no céu. O convite para mim, através dessas escrituras, através da vida de Elias, o convite para você é que olhemos para o próprio Senhor Jesus, aquele que caminhou até o fim na sua missão, até a morte e morte de cruz, em nosso favor. Quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da fé, como diz Hebreus 12:2, olhem fixamente, firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando nós fazemos isso, nós sabemos que Ele não só criou a nossa fé, mas cuidou dela até o final. E ali nós temos e nos enchemos de certeza de vida e de paz. Porque quando a gente olha para nós mesmos, não tem como ter essa certeza. Quando a gente olha para nós mesmos, não tem como ter certeza da vida eterna. Quando a gente olha para nós mesmos, não tem como imaginar que seremos salvos diante dos nossos pecados. Mas quando olhamos para Cristo, não tem como sermos condenados, porque não há nada que possa nos separar do seu amor, que ali foi manifesto por nós. Elias fixou, apegou-se à palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus, viveu até o final dos seus dias. Assim também nos convida o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, onde poderemos então celebrar, talvez não levados por um redemoinho, mas pela ressurreição final, para esse reino eterno, onde então conviveremos com Moisés, Elias e tantos outros que nos antecederam na morte. Que Deus assim nos preserve, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela companhia de todos vocês. Continuem sempre acompanhando os conteúdos desse canal, especialmente os estudos bíblicos, conforme esta série. E na próxima vez, na semana que vem, estaremos aqui publicando mais um momento de estudo, de alimento, de reflexão na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ismar Pins, esse é o canal da Comunidade Luterana Cristo. Caso não esteja inscrito, se inscreva lá e participe cada vez mais com a gente. Até a próxima.